Olá, amigos dos Cistos no Caminho. Eu estou fazendo esse vídeo para comentar com vocês a respeito um pouco do nosso site. Quando a gente começou esse trabalho, obviamente que o primeiro meio de comunicação que a gente usou foi a página do Facebook e a gente está a cada dia impressionado com a quantidade de gente, de futuros peregrinos ou peregrinas que deram like, né, que curtiram a nossa página. A gente está chegando a 46.500, um número que a gente não imaginava e que a gente agradece todos os dias a Deus e a vocês por isso. E a gente começou a publicar o máximo de informação que a gente podia e as dicas que a gente tinha para ajudar cada um de vocês nisso. Só que a página do Facebook, ela tem uma coisa que é negativa, ou eu diria até duas. A primeira é que a gente vai publicando as informações, fotos, vídeos, notícias e tudo mais que a gente entende seja importante para vocês. Só que uma publicação vai entrando, a outra vai entrando e não sei o que, e aí no final das contas fica muito difícil de conseguir encontrar esses dados. Quer dizer, para uma pessoa nova que chega na nossa página, puxa vida, como é que ela vai ter acesso a tanta informação se tudo isso começou a descer, né? Tudo isso começou a chegar o tempo que vai demorar para conseguir ver tudo e ficar rodando a página para baixo. Então a gente decidiu, por causa disso, criar o site. E um lugar onde a gente poderia organizar toda a informação e facilitar o acesso de vocês. A outra coisa ruim do Facebook é que, infelizmente, quando a gente criou essa página, a gente criou como página e a gente não criou como grupo. E, infelizmente, isso tem uma certa restrição na capacidade que vocês têm de interagir conosco, né? Vocês podem publicar o que vocês quiserem ali, só que aparece do lado como uma publicação de um visitante. Ela não entra no corpo da página. Então, mas a gente sugere, se vocês quiserem publicar qualquer coisa, coloquem e a gente copia e a gente transfere e dá o crédito para vocês. E eu tentei tentar mudar a característica da página para virar grupo, mas o Facebook não permite, pelo menos ainda não permite a gente fazer isso. O que eu queria falar é a respeito do site. A gente colocou muito tempo, muito carinho, muita dedicação, muitas horas de trabalho nesse site. Na verdade, já é a segunda versão dele. A primeira, quando eu montei o site, eu simplesmente colocava informação que eu entendia que era útil. Só que o que aconteceu é que os dados e todos os detalhes, as dicas, não ficaram organizados da melhor forma. Então, mesmo sabendo que ia dar um trabalho louco, a gente resolveu reformular o site para reorganizar os dados. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O site ele tem, por incrível que pareça, 58 páginas hoje. E como qualquer site, e principalmente um site que fala do Caminho de Santiago, a probabilidade de que o número de páginas continue aumentando é muito grande, porque sempre tem mais informação. Os comentários que vocês colocam na nossa página do Facebook muitas vezes nos chamam a atenção para coisas que não estão ali ainda, principalmente as perguntas, né? Então, isso sem contar que cada uma das páginas ela é feita em dobro, porque a gente tem que preparar uma página para ser visualizada em computador e a outra versão para celular, para tablet e tudo mais. Então, na verdade, nós estamos falando de hoje 116 páginas. Então, todas as mudanças que a gente faz, principalmente aquelas que tocam o cabeçalho do site, né, a parte do header, que precisa ser copiada para todas as páginas, a gente precisa incluir um link ali, a gente precisa fazer 118 vezes, né, 116 vezes. Mas tudo isso vale muito a pena, porque é para vocês, e a nossa missão é ajudar vocês ao máximo possível. Eu pensei em
com tanta informação, pensei em colocar, talvez eu ainda coloque um mapa do site, pelo menos na homepage, para facilitar vocês encontrarem. Mas é justamente isso que eu queria fazer hoje. Queria, através desse vídeo, comentar a respeito de cada uma das opções que o site tem e, quem sabe, com isso ajudar vocês a pelo menos terem ideia de que tipo de informação está lá e facilitar, né? Facilitar vocês que encontrem. Eu vou colocar a partir de agora um outro vídeo por cima, né, do meu rosto aqui, para ir mostrando para vocês as opções que eu vou mencionando, e assim fica mais fácil. Eu sei que esse vídeo não vai ficar muito pequeno, porque realmente o site ele tá bastante grande, mas mesmo assim eu acho que é importante que vocês saibam que tipo de informação que está lá. Outra coisa importante, sempre que vocês estiverem lendo e tiverem alguma dúvida, vocês têm as opções ali para comunicar com a gente, o envelopinho no topo à direita, que vocês podem clicar e mandar para a gente a sua pergunta e tal, o seu e-mail. Mas também tem a parte de perguntas e respostas, vocês vão dar uma olhada ali. E tem também o feedback, que acho que talvez a parte mais importante para nós do site é o feedback de vocês, é saber... Vocês podem dar um feedback sobre o trabalho que a gente faz, se falta alguma coisa sobre o site, sobre a página no Facebook, seja lá o que for. Qualquer informação que venha de volta de vocês para a gente é extremamente importante. Então vamos lá. Quando vocês entram no endereço que é www.cistosnocaminho.com, a página, a homepage que vocês vão ver é essa. Então, se vocês olharem primeiro no canto esquerdo superior, vocês vão ver que tem um link lá chamado Os Cistos, né, que é uma família, né? Você clicando ali, o que você vai saber é qual é a nossa história e como o caminho entrou na vida da gente, tá? Logo em seguida, a primeira opção que você tem abaixo à esquerda é Home, né? Obviamente é que essa opção você usa para voltar para a homepage desde qualquer página que você tiver. A segunda opção que você tem se chama Caminhos. E ali a gente coloca muita informação, principalmente sobre o caminho francês, que é aquele que a gente tem experiência fazendo, né? A nossa família, a gente fez o caminho francês algumas vezes, juntos, separados e tal. Então, quando você entra nessa opção de caminhos, uma das coisas que você vai ver, a primeira coisa é a história a respeito do Caminho de Santiago, que eu acho bem interessante que vocês leiam para ter uma ideia do que é, né? Todo mundo sabe, todo mundo fala, todo mundo sonha em fazer o caminho, mas é muito bom você ter uma ideia de como tudo isso começou. Existem outros vídeos que vocês podem achar no nosso site, eu vou mencionar daqui a pouco, que falam também um pouco mais a respeito da história do caminho, da história de Santiago, o apóstolo, e da história da própria cidade de Santiago de Compostela. Depois, ali embaixo, nessa mesma página dos caminhos, você vai encontrar detalhes a respeito de 6 caminhos. A gente escolheu colocar esses 6 porque são os mais procurados, né? São aqueles que são mais caminhados, né? Pelos peregrinos. Existem outros. Se a gente começar a perceber que existem perguntas que envolvem outras rotas do Caminho de Santiago, a gente adiciona, não tem problema. Então, vocês vão ver ali uma caixinha que vocês podem clicar, que é do Caminho Francês, do Português, o Caminho do Norte, o Aragonês, a extensão do final do Caminho Francês, que é de Finisterre e Muxa. Puxa, tá passando um avião aqui em cima, justo agora. E por último, o Caminho Primitivo. Se você clicar, por exemplo, no Caminho Francês, você vai ter uma explicação genérica a respeito do Caminho Francês, de como a gente vê o caminho, e também você vai ver outras 4 caixinhas ali, outros 4 botões que vocês podem selecionar, que é as etapas, o relevo, os custos aproximados de se fazer o caminho e o guia. Quando você clica nas etapas, basicamente o que você vai ver é uma descrição do que são as etapas, e a gente colocou também uma sugestão dependendo da quantidade de dias que você tenha.
seja, onde você pode começar, onde você pode terminar o caminho, caso você tenha, sei lá, 10 dias somente, ou uma semana, ou 15 dias, ou 20 dias, ou até os 33, 34 dias para fazer o caminho completo francês. E obviamente, e ali embaixo eu coloquei também 4 documentos que são documentos em PDF que te ajudam a buscar uma lista das cidades e das distâncias, caso você tenha disponíveis 7, 15, 22 ou 33 dias, tá? Além disso, você tem uma opção de relevo, né, que mostra para você como é que é, o que esperar, qual é o relevo, o mapa de relevo do caminho inteiro, começando em Saint-Jean-Pied-de-Port e terminando em Santiago de Compostela, né? Você tem aquela opção de custos e você tem um guia. Você clicando no guia, você vai baixar um guia que na verdade não foi feito por nós, ele foi feito pelo, no caso do caminho francês, pelo Eroski Consumer, que é um site dedicado também, em parte dele, ao caminho de Santiago, e a gente sempre vai tentar manter ali esse guia atualizado para vocês. Saindo da opção dos caminhos, a próxima opção lá no menu em cima é a opção de dicas. E ali a gente concentrou a grande maioria dos detalhes das informações. O que é muito importante para vocês entenderem é o seguinte: existem algumas verdades que são inquestionáveis a respeito do caminho. Então, que não importa, não é uma questão de interpretação, eles não estão abertos ao gosto de cada um e tal. Por exemplo, o fato de que você precisa de uma credencial de peregrino para poder usar a infraestrutura dos albergues e tudo mais, e também para comprovar no final do seu caminho que você percorreu aquela distância para conseguir o certificado em latim, né, a Compostela. Isso não é opcional. Se você quer usar a infraestrutura, você tem que usar isso. Você tem que ter a sua credencial de peregrino. Quais são os mínimos para caminhar para você conseguir a Compostela? Isso não cabe a ninguém, né, pensar diferente. É assim porque é definido assim pelo cabildo da Catedral de Compostela. Então, só que praticamente todo o resto depende de você, depende de cada um, sabe? Não é... quando a gente fala, por exemplo, de equipamentos, quando a gente fala, sei lá, de cuidados com a saúde, quando a gente fala a respeito de como lidar com o celular, quando a gente fala a respeito de, sabe, de quando ir, se é melhor o inverno, primavera, outono ou verão, tudo isso tem a ver com o nosso gosto e com aquilo que a gente viveu e a nossa experiência. Não necessariamente algo que a gente entenda ser o melhor é o melhor para você também, né? O que a gente te passa são informações e detalhes e dicas para te ajudar a começar a pensar a respeito. E isso é o que realmente vale, né? Então a gente te dá um ponto de partida a partir do qual você consegue começar a ajustar para o seu nível de conforto, para aquilo que você está disposto a suportar, digamos, em termos de esforço físico. Mesmo as etapas que a gente sugere, elas não necessariamente devem ser aquelas, ou você não tem necessariamente que gostar dos mesmos albergues que a gente gostou. São experiências diferentes. O caminho é uma experiência individual, mesmo quando feita em grupo. Então, olhe as dicas, leia tudo e a partir daí comece a testar, comece a ajustar essas dicas para aquilo que você gosta, tá? Na parte das dicas, você vai encontrar um monte de opções ali. Então, a primeira delas se chama Eu Vou e é algo que a gente preparou para quem acabou de decidir que vai fazer o caminho e quer saber quais são os primeiros passos. Depois você tem a parte da preparação física, onde o meu irmão Ramiro, ele coloca as sugestões dele de preparação e tal, e tem alguns links que vocês podem usar para mandar para a gente preencher um questionário, né, a anamnese, que vocês mandam para a gente com as suas características físicas e hábitos de treinamento, e a gente devolve para você uma sugestão de preparação física para que você esteja bem no caminho.
Depois a gente fala de equipamentos, de novo, a gente fala os equipamentos que funcionaram para a gente, aquilo que a gente entendeu que é interessante e ajuste de acordo com aquilo que você imagina, tá? Depois a gente fala da viagem, e a viagem se abre depois em 3 opções. A viagem é basicamente como que eu vou daqui para lá, como que eu vou da minha casa para começar o caminho, como eu preparo isso, como é a viagem de ida e como é a viagem de volta, né? Então a gente dá sugestões para facilitar vocês começarem a fazer a programação de vocês. Depois a gente fala de cuidados com a saúde, tendinite, como cuidar de bolha, o que fazer, o que não fazer e tal. A gente fala da credencial, fala da Compostela, a gente fala de celular e do serviço dos cistos de GPS, de acompanhamento do peregrino via GPS. Leiam com atenção porque é um serviço bem interessante e gratuito para vocês. Como que a gente consegue ativar e permitir que um familiar ou um amigo de vocês que fica no Brasil possa acompanhar a evolução do caminho de vocês via GPS, saber que você está continuando e que sabe que está tudo bem. Depois a gente comenta a respeito das estações do ano, quando ir, né, o que é melhor, quais são as melhores épocas do ano para ir. E finalmente aí a gente entra na parte do tempo. Você tem uma página lá que continuamente fica atualizando o tempo em 10 locais do caminho. Então você já pode saber mais ou menos como é que está o tempo, e você pode inclusive checar isso do seu celular se você quiser. Enquanto você está caminhando, entra na nossa página e ali você vai ter 10 locais do caminho, né, desde o começo até o final, e pode ver isso. Depois a gente fala, a gente tem um negócio que é bem interessante, chama-se calendário do... Olha lá, a gente fala do calendário de peregrinos, que é uma lista em que a gente coloca o nome e o local de início e a data de todos aqueles que vão começar a fazer o caminho, né? Se você tem interesse em entrar nessa lista, já tem a sua data definida, manda pra gente e a gente inclui o seu nome, o nome das pessoas que vão contigo no calendário, o que é show, porque permite você saber também se tem outros peregrinos do grupo indo mais ou menos na mesma época ou até no mesmo dia, começando no mesmo lugar. Isso não só ajuda a tirar um pouco da ansiedade quando você está no processo de chegar em Saint-Jean ou em Pamplona, ou seja lá o lugar onde você vai começar, mas também ajuda muito, talvez você na redução do custo. Quer dizer, você não precisa, vamos dizer que você vai chegar no, sei lá, você está indo para Saint-Jean-Pied-de-Port e você chega em Pamplona, e como vocês não vão chegar a tempo de pegar o último ônibus, né, que sai de Pamplona para Saint-Jean. Mas se você tem outras 4, 5 pessoas chegando no mesmo dia, divida um táxi, vai sair praticamente até mais barato do que sairia o ônibus individualmente para cada um. E vocês já podem ir, já podem se conhecer, já podem combinar de fazer a primeira etapa juntos e tal. Isso ajuda muito. Depois a gente fala finalmente da parte do caminho, para quem quer fazer o caminho em bicicleta, né? O Ramiro, meu irmão, ele fez o último caminho em bicicleta e a gente adicionou ali algumas informações que dá para te ajudar. E no final da página vocês vão ver que a gente sempre sugere que vocês façam o curso do Caminho de Santiago que o nosso amigo Diego Dávila ele tem. Clica ali, vai para a página, você faz o registro, faz o pagamento e faz são, sei lá, não sei quantas horas, mas sei lá, 30, 40 horas de vídeo que ele preparou com muito cuidado, muito carinho para te ajudar. E basicamente ele vai ir pelas mesmos pontos que a gente tem no site, mas é interessante porque você também pode, em uma outra fonte, feita por alguém que realmente teve o cuidado de fazer as coisas direitinho, sabe? Eu mesmo, quando a gente fez o nosso caminho, os vídeos do Diego foram uma fonte de informação para a gente no nosso primeiro caminho. E é interessante porque ele também tem opiniões diferentes sobre alguns pontos, diferente do que a gente tem. E é muito importante você ver essas diferenças, porque aí você começa a perceber que, sabe, grande parte das dicas, elas podem sim ser ajustadas à sua personalidade ou àquilo que você está disposto. Seguindo adiante, a próxima opção lá no topo é literatura, e ali a gente colocou 5
5 fontes. Eu estou pensando em adicionar a sexta, que obviamente vai ser o livro do Paulo Coelho, o Diário de um Mago, que foi um dos pontos iniciais que fez com que a gente soubesse a respeito do caminho. Mas as opções que estão lá, primeiro chama-se Lembranças de Peregrino, que é o livro que a gente está escrevendo. E ali a gente coloca alguns contos, alguns artigos que foram escritos por nós, né, baseado na nossa experiência no caminho. Depois, a outra opção é a respeito do Coati Sem Nome, da nossa amiga Jovimari Balotin. É uma crônica que ela fez dia a dia no caminho dela, e em vez de ela escrever a respeito, ela fez com que ela montou a crônica como se o Coati, que era o mascote de pelúcia que ela levava na mochila, como se ele estivesse contando a história da dona, o que é uma crônica fantástica. Eu sugiro muito que vocês leiam. Depois você tem um outro livro que eu li, é muito bom, eu gostei bastante, chama-se Diário de um Vagabundo, do nosso amigo peregrino Edson Neroni. E para quem quer tentar baixar ao máximo o custo da viagem, é uma boa fonte de informação. Ele fez todo o processo do caminho dele com 400 euros, o que para mim é impressionante por si só. E fora a experiência e as coisas que ele conta, vale a pena mesmo. O outro livro chama-se Relatos de um Caminho, que é da Ana Cristina de Souza. A Ana Cristina, a gente conheceu ela lá num albergue que ela estava ajudando como hospitaleira voluntária, Las Águedas, em Murias de Rechivaldo. E a gente também aconselha, é um livro legal de ler. E o último chama-se Caminho do Amor, que eu não li, a gente sendo completamente honesto, mas me interessou muito a resenha, o resumo da história. Ele é escrito por um casal chamado Alexandre e Anabela Narciso, e acho que vale a pena, né? Eu ainda vou ler, ainda não li, mas vou. A próxima opção no menu é de albergues, né? Então, ali principalmente a gente explica quais são as diferenças entre albergues paroquiais, albergues municipais, né, albergues que são os públicos, e os albergues privados, os particulares. E a gente coloca ali uma lista dos albergues que ela é preparada pelos nossos amigos do refúgio Acácio e Orieta. Todo ano eles atualizam essa lista e colocam ali todos os detalhes. É impressionante a lista. Baixem, porque ajuda muito. Você tem não só a localização, você tem o número de camas disponíveis, eles mostram se existem, quais são os serviços que tem na cidade de cada albergue, qual é a disponibilidade, os contatos, vale muito a pena. Baixa essa lista, porque ela te ajuda muito na tua preparação e na tua programação para o caminho. E a gente coloca também a lista dos nossos preferidos. Não necessariamente são albergues que a gente ficou, mas são albergues que a gente tem informação de que valem a pena, tá? A próxima opção lá em cima é a opção de mídia, e ali a gente concentra tudo em termos de vídeo, em termos de foto, que a gente tirou nos nossos caminhos ou que a gente conheceu e que a gente consultou durante a nossa preparação. A primeira opção chama-se efetivamente Nossos Caminhos, e ali a gente coloca os nossos vídeos, os slideshow das fotos que a gente tem e tal. A segunda opção que você tem nessa parte de mídia chama-se seminários, e ali a gente coloca os vídeos das nossas participações no seminário do blog Meu Caminho de Santiago, do Diego Dávila. A terceira chama-se documentários, e ali a gente coloca, e alguns deles, ou a maioria deles, não está em português, pode estar em espanhol ou mesmo em inglês, mas são vídeos ou documentários que a gente viu e que a gente assistiu antes de ir para o caminho, que nos ajudaram muito a ter uma ideia muito clara do que era o caminho, do que esperar da nossa experiência. Depois a gente coloca os filmes. Por enquanto tem só 2, que são filmes feitos com base no tema do Caminho de Santiago, e obviamente que um deles não podia ser diferente, é o The Way, né? Em Busca de um Caminho, do Martin Sheen. Depois tem uma outra opção que se chama Mais, e essa Mais são vídeos que, como esse que a gente está fazendo agora, e esse vídeo vai acabar ficando ali,
Esse mais é o lugar onde a gente coloca os vídeos de instrução que a gente prepara, como esses que a gente quer falar a respeito de algum outro assunto, a gente quer dar para vocês alguma informação a mais. E por fim, os vídeos de culinária. Pode parecer que não, mas vocês vão conhecer alguns pratos durante o caminho que são muito específicos, né? E a gente começou a preparar esses pratos aqui em casa e a gente resolveu gravar vídeos que mostrassem para vocês como fazer, né? Então, por enquanto, você tem lá a paella e você tem a tortilha espanhola. E a gente vai adicionar outros. Finalmente, você tem lá a última opção no menu lá em cima, chama-se Links, e a gente coloca ali os links de páginas de Facebook, de blogs, de associações e tudo mais, coisas que a gente acha que são interessantes para você consultar. Do lado direito ali vocês vão encontrar também uns ícones que permitem que vocês tenham o acesso à nossa página do Facebook, ao nosso canal do YouTube e ao nosso e-mail, quer dizer, que abre um formulário para que você possa escrever um e-mail para a gente. E, por favor, façam sempre. A gente fica muito feliz toda vez que a gente recebe um e-mail e que a gente tem a possibilidade de responder. Lembra o seguinte, cada e-mail que a gente recebe com uma pergunta, com um comentário, é uma fonte absolutamente inestimável para a gente saber se falta alguma coisa no site. E a gente sempre vai melhorar. A gente sempre vai tratar de melhorar o conteúdo e atualizar o conteúdo para garantir que vocês tenham a melhor informação possível. Ali em cima também vocês vão ver que tem um ponto de interrogação. Ali, se vocês não quiserem mandar um e-mail, vocês podem clicar ali, chama-se perguntas e respostas, né? E quando você clicar ali, vocês vão ver algumas das perguntas e respostas que estão ali e que já foram feitas para a gente, as respostas, e também um formulário que vocês podem usar para registrar a sua pergunta. O que a gente vai fazer é responder. Se a gente vê que é um assunto que vale a pena adicionar no conteúdo do site, a gente vai fazer isso. A gente vai mandar a resposta para vocês também pelo e-mail. E vamos adicionar a tua pergunta e a nossa resposta na lista daquilo que foi perguntado, porque assim pode ajudar outras pessoas. Também tem uma caixinha, um link, um ícone lá em cima de uma caixinha escrito feedback. E como eu falei no começo, é absolutamente importante para a gente. Diga para a gente como a gente está fazendo. Se o nosso trabalho está bom, se não está, o que a gente tem feito de ruim, o que a gente tem feito de bom e deve continuar, ou mesmo melhorar. Sem vocês, gente, a gente não consegue ter essa ideia. E é importantíssimo para a gente saber como vocês estão vendo o trabalho que a gente faz. Sabe, tudo que a gente faz é sem custo, a gente não cobra por ajudar ninguém, então... Só que não adianta nada, quer dizer, um trabalho gratuito que não tem a qualidade não leva a nada. Então a gente precisa que vocês nos digam se a gente está fazendo um bom trabalho ou não, tá? E por fim, vocês vão ver as bandeirinhas dos idiomas. Obviamente que existem, acho que somente 2 ou 3 páginas que a gente já traduziu para o espanhol, mas o nosso interesse é ter o site inteiro em português, em espanhol e em inglês. E vocês devem imaginar que a gente tendo 116 páginas só em português, a tradução ela não é fácil, porque tem páginas ali com muito texto, com muita informação e a gente tem que fazer a coisa do jeito certo. Então é isso, gente, sabe, a gente agradece demais o tempo todo, sabe, o carinho, o respeito, a dedicação de vocês, sabe, o interesse de vocês e a confiança que vocês têm conosco, sabe, com relação a informações do Caminho de Santiago. E a gente deseja para você um bom caminho. Conte sempre muito com a gente sempre vai estar aqui para te ajudar, tá legal? Um grande abraço para vocês todos e que Deus os abençoe, que o apóstolo siga guiando a gente e sabe que tudo aquilo que a gente faz que tenha sempre um resultado muito positivo para vocês e para a experiência do caminho de vocês. Um grande abraço, a gente se despede aqui. Buen camino!